de Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos estar abrindo o nosso coração para recebermos a palavra de Deus e que nós possamos estar oferecendo o nosso culto ao Senhor, aquele que é digno de toda a nossa adoração. Convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo o Salmo 145, os versículos 14 a 18, que diz assim a palavra de Deus: O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. E perto está o Senhor de todos que invocam, de todos os que invocam em verdade. Nós vivemos tempos de distanciamento social, mas aqui a palavra de Deus diz que Deus está perto, o Senhor está perto de todos aqueles que invocam ao Senhor em espírito e também em verdade. Que nós possamos estar dedicando esse tempo para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para celebrar o nome do Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe cada uma das nossas dificuldades e nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor nesse momento esteja abrindo os nossos corações e que o Senhor fale grandemente aos nossos corações e que nós possamos estar oferecendo esse culto ao Senhor e que o Senhor possa estar recebendo de forma agradável diante da presença do Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos celebrar ao nome do Senhor através dos cânticos. Meditaremos na palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8,
e leremos os versículos 26 a 28, que diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na verdade, a vida do cristão é semelhante a um mecanismo de um relógio, não o digital, mas o analógico. Isso porque nós sabemos que os ponteiros, eles sempre caminham através de uma mesma direção. Isso de forma externa, porque os ponteiros estão sempre se dirigindo em uma mesma direção. Mas quando nós levamos ao relojoeiro, e o relojoeiro abre o mecanismo desse relógio, nós podemos perceber que nem sempre as engrenagens elas são movidas em uma mesma direção. Isso porque, por conta dos projetos mecânicos, algumas engrenagens que giram em sentido horário e outras em sentido anti-horário. Mas mesmo que elas trabalhem em sentidos diferentes, os relógios são impulsionados e são projetados para que os ponteiros estejam dirigindo, caminhando sempre com uma velocidade e também sempre no mesmo sentido. Trazendo isso para as nossas vidas, em muitos momentos nós também nos sentimos de forma que parece aos olhos humanos que nem tudo está bem. Há momentos da nossa vida que nós somos surpreendidos com algumas notícias que afetam a nossa vida, que afetam o nosso emocional, que afetam também a nossa vida espiritual. Mas quando nós olhamos na perspectiva de Deus, nós podemos perceber que apesar de alguns momentos nós nos sentirmos fracos, muitos momentos nós nos sentirmos abalados e aparentemente parece que a nossa vida está indo em sentido contrário diante daquelas que nós planejamos e projetamos, aos olhos de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Há momentos em que nós nos sentimos perdidos, desesperados, mas quando nós olhamos na perspectiva de Deus, nós podemos perceber que o Senhor, aquele que nos projetou, aquele que nos criou, Ele nos conduz em triunfo, como diz o apóstolo Paulo, e com toda certeza, na perspectiva de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. É lógico que nós não podemos nos enganar nós mesmos. Isso porque ninguém naturalmente não gosta de momentos de aflição. Nós não podemos nos enganar e nós não gostamos de passar pelas tempestades da vida. Tem algumas aflições, tem algumas dificuldades que nós encontramos na vida que são pesadas, que são difíceis da gente suportar. Mas aqui, impactados pela palavra de Deus, nós somos ensinados que todas as coisas, no tempo de Deus, vai cooperar para o nosso bem. Então, gostaria de conversar com você, resumidamente, a respeito de algumas maneiras pelas quais, nas mãos de Deus, as nossas aflições, as dificuldades que nós encontramos na vida, podem cooperar para o nosso bem. Pode cooperar para o nosso bem espiritual, pode cooperar para o nosso bem-estar, pode cooperar até mesmo com a nossa vida com Deus,
pode cooperar até mesmo com o nosso destino final. Mas o que então a palavra de Deus tem a nos ensinar? Primeiramente, nas mãos de Deus, as aflições podem cooperar para o nosso bem, principalmente quando nós nos colocamos no nosso devido lugar. Quando nós reconhecemos quem nós somos. E Deus permite algumas dificuldades na nossa vida para trabalhar assim a humildade nos nossos corações. Deuteronômio capítulo 8, mais precisamente os versículos 15 e 16, nos ensina algumas verdades a respeito dessa aflição que Deus permite na nossa vida. Pensando nisso, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. O que então diz Deuteronômio capítulo 8? O Senhor é aquele que conduziu por aquele grande e terrível deserto. Deserto esse de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de sequidão, em que não havia água, mas que no deserto te sustentou com um maná para te humilhar e também para te provar e afinal te fazer bem. Aqui nós aprendemos que a aflição, ela não faz somente o verdadeiro crente se humilhar diante de Deus, mas as aflições, as tempestades que nós encontramos na vida, conserva também essa humildade presente nos nossos corações. Nós aprendemos aqui com Moisés, que pela tradição escreveu o livro de Deuteronômio, nós aprendemos aqui que as adversidades que nós encontramos na vida, Deus usa, Deus permite cada uma dessas aflições que acometem aos nossos corações para secar algumas coisas do nosso coração. Dentre elas, as adversidades da nossa vida nas mãos de Deus, elas são usadas, elas são utilizadas como terapia de Deus para a nossa vida, para secar o nosso orgulho, para tirar o orgulho que muitas vezes está enraizado nos nossos corações pelo pecado, pela herança que nós recebemos dos nossos primeiros pais. Então Deus permite algumas questões difíceis na nossa vida. Deus permite nós atravessarmos pelas tempestades que causam aflição no nosso coração, para tirar do nosso coração o orgulho. Aquele orgulho que diz assim que nós podemos fazer todas as coisas, que nós sabemos todas as coisas, que nós temos força. E quando nós nos sentimos assim, quer dizer que o egoísmo, o orgulho subiu muito à nossa cabeça. E aí Deus permite algumas coisas na nossa vida. Deus permite aflições na nossa vida. Deus permite que nós nos sintamos sobrecarregados na estrada da vida, para nós nos humilharmos diante da presença de Deus. Deus utiliza a aflição para nos humilhar perante Ele. E quando nós somos humilhados, quando nós sentimos a humildade presente no nosso coração, nós podemos recorrer a Deus, nós podemos nos colocar diante de Deus. Então, nesse sentido, a aflição nas mãos de Deus coopera para o nosso bem, porque nós conseguimos perceber quem nós somos. Que nós somos fracos, que nós somos impotentes, que nós não conseguimos administrar todas as coisas, que nós somos limitados, que nós somos dependentes de Deus. Então, quando vir aflição na sua vida, quando você se sentir sobrecarregado, quando você se sentir desanimado, talvez é a hora de você olhar para o seu coração e orar também diante
da presença de Deus, para que Ele te mostre algumas coisas, para que Ele te mostre realmente o que está presente nos nossos corações. Isso porque quando nós nos sentimos aflitos, e Deus permite as adversidades da vida, para que nós possamos perceber realmente a face de Deus, a revelação de Deus na nossa vida. Através da aflição, o povo de Deus, ele aprende que é o pecado e quais as consequências do pecado na nossa vida. Isso porque nós herdamos dos nossos primeiros pais esse pecado, essa pecaminosidade, essa semente corruptível. E a gente percebe que há muitos momentos na nossa caminhada que o pecado ele vai nos levar a caminhos que dão para a morte, como diz lá o livro de Provérbios. Então, o nosso pecado ele é desonroso, ele desonra a Deus, desonra a nós mesmos, desonra as pessoas que estão ao nosso redor. O pecado vai nos mostrar que nós somos corrompidos e que tem uma natureza dentro de nós que realmente foge dos caminhos do Senhor. Mas é através da aflição, é através da adversidade que a gente percebe quem é Deus, que Deus é santo. É através das aflições da vida que nós percebemos também quem nós somos, que nós somos pecadores, que nós somos indignos de estar na presença do Senhor. Como diz o salmista, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E é debaixo da aflição que nós aprendemos a orar como salmista. Mostra, Senhor, como está o meu coração. Revela qual a minha verdadeira condição diante do Senhor. Quando nós percebemos que estamos debaixo da aflição, nós recorremos a Deus como resultado da revelação de Deus aos nossos corações. E a maior revelação do amor de Deus está ali na cruz do Calvário, no qual Jesus Cristo morreu para que tivéssemos o perdão, em que Jesus morreu para que tivéssemos vida diante da presença do Senhor. Então, nas mãos de Deus, as aflições, ela nos humilha, trabalha o nosso coração em humildade, mostra quem é, mostra quem nós somos diante de Deus e diante das pessoas. E também nas mãos de Deus, as aflições, elas são usadas por Deus para trazer realmente crescimento aos nossos corações. O Espírito Santo usa a aflição como remédio para que nós possamos ser trabalhados pelas mãos do Senhor, para que nós possamos realmente produzir frutos saudáveis, frutos de santidade, frutos que honram e glorificam também ao nome do nosso Deus. Pensando nisso, Jesus diz que Deus é o agricultor e que nós somos os ramos da videira. E há momentos em que o agricultor, ele tira alguns frutos. Ele tira alguns frutos para que nós possamos estar produzindo cada vez mais frutos dignos de arrependimento. Então, há momentos na nossa vida que Deus, quando começa a trabalhar nos nossos corações, a fim de que nós cresçamos diante de Deus, para que Deus nos use cada vez mais, Deus começa a nos moldar, Deus começa a tirar dos nossos corações algumas questões, coloca outras, que são frutos dignos de arrependimento,
frutos dignos daqueles que devem realmente serem espelhados na vida do cristão. Então, nesse sentido, Deus permite também que nós sejamos afligidos pelos problemas da vida, para que nós possamos estar crescendo nos caminhos do Senhor. Houve um homem que passou por diversas dificuldades. Houve um homem que Deus começou a trabalhar grandemente no seu coração. E um dia, Jó talvez estava lá conversando com seus amigos, conhecidos amigos, e ele diz assim: se ele me provasse, eu sairia como o ouro. Na verdade, Jó, na tribulação, ele se colocou diante de Deus e percebeu realmente quem ele era. E apesar que a Bíblia descreve que Jó era um homem justo, íntegro, que se desviava do mal, Jó também, assim como nós, tinha, logicamente, algumas falhas. E Jó começa a perceber que se Deus trabalhasse no seu coração, ele sairia como um ouro, o ouro que reluz, um ouro no sentido que aponta para a glória de Deus. E também Jesus nos ensina que nós somos a luz do mundo. E por ser luz do mundo, aquilo que nós fazemos deve glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então Jó percebeu realmente que se Deus trabalhasse na sua vida como já estava trabalhando, e muitas vezes Jó não estava percebendo o que Deus estava fazendo no seu coração, Jó disse: se o Senhor me provasse, eu sairia como um ouro, limpo para a glória de Deus. E depois de algum tempo, quando tudo passou, quando a tribulação passou, quando a tempestade da vida de Jó passou, aí Jó pôde olhar para trás. E Jó pôde declarar para os seus amigos e também para Deus: antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, e eu me abomino na cinza e também no pó. A aflição nas mãos de Deus é para que nós realmente tenhamos esse conhecimento do Senhor cada vez mais. Deus permite as aflições da nossa vida para que nós possamos crescer cada vez mais nos caminhos do Senhor. E para finalizar, Deus permite algumas questões da nossa vida, Deus permite adversidades para que nós possamos aprender a esperar, não nos homens, mas esperar em Deus. A aflição é proveitosa porque nos prepara para a nossa herança celestial, uma herança incorruptível, uma herança em que a traça não pode corroer, uma herança que o inimigo não pode tirar de nós. A aflição eleva as nossas almas até o céu, a qual nós buscamos o Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Para terminar a nossa reflexão, eu gostaria de relembrar a história de um homem que também sofreu bastante, ao ponto de dizer que ele passou por diversas situações na vida, situações de abundância, situação de escassez, e ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Esse mesmo homem, ele escreveu assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a cooperação. Isso está presente em 2 Coríntios 4:17. Paulo também passou por diversas dificuldades da vida,
E ele percebeu o seguinte, que a tribulação, a adversidade, a aflição que muitas vezes acometeu o seu coração, ela é leve e também momentânea. Isso quer dizer que um dia passa. Um dia essa situação que nós estamos vivenciando vai passar. E a gente vai perceber que nós crescemos nos caminhos do Senhor. Que tudo isso serviu para que Deus trabalhasse a humildade do nosso coração. E também para que nós possamos perceber realmente quem nós somos e quem é realmente Deus. Que Deus revele essas grandes verdades cada vez mais ao nosso coração. E que nós possamos estar sempre prontos para glorificar e exaltar o nome do Senhor, através da nossa vida, através do nosso testemunho de vida. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos todos juntos, agora nesse momento, louvar ao Senhor através de um cântico. Gostaria de orar com você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pense e diga para o Senhor aí qual é a sua dificuldade. Fale para o Senhor o que tem causado aflição no seu coração. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, que revela a grandiosidade do Senhor e também revela quão limitados e quão pequeninos que nós somos diante do Senhor. Queremos entregar diante do Senhor as nossas vidas, queremos entregar diante do Senhor as aflições que nós sentimos diante das diversas situações que nos vemos envolvidos. Te pedimos que o Senhor trabalhe ao nosso coração, que o Senhor mostre a tua vontade, que o Senhor revele o teu querer
as nossas vidas. Que o Senhor realmente trabalhe para que nós possamos expressar essa humildade diante do Senhor e diante das pessoas ao nosso redor. Que o Senhor encha o nosso coração de esperança, que nós possamos perceber que a Tua graça é muito maior do que essa vida que nós vivemos aqui. Que nós possamos estar cada vez mais sempre gratos por todas as coisas que o Senhor já fez na nossa vida. Que sejamos gratos por todas as coisas que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas. E que nós possamos sempre estar prontos para louvar e agradecer ao nome do Senhor. Queremos entregar todas as coisas nas mãos do Senhor e que o Senhor aquiete o nosso coração. Que o Senhor nos dê da Tua paz e também da Tua alegria. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra e desde agora para todos sempre. Amém.